A aula agora será de geografia e nós iremos falar um pouco sobre pontos de referência. Essa atividade e esse assunto está no livro de atividades complementares, página 8, de referência. Às vezes, a chegar a um determinado lugar se torna algo muito complicado. Para facilitar, devemos estar atentos a alguns pontos de referência que nos ajudam. Os pontos de referência podem ser construções, pontos comerciais, elementos naturais como uma montanha, um rio, uma praia ou algum objeto que nos chame a atenção. Observe o caminho que Marta faz de casa para a escola. A casa de Marta, tá? Essa rosinha aqui. Percebam que Marta mora vizinho a uma padaria e a uma borracharia. Próximo à escola, nós temos um shopping. Nós temos uma igreja. E temos também aqui próximo uma praça. Então, nós podemos perceber alguns pontos de referência no caminho de Marta à sua escola. Nesse percurso, Marta percebe muitos pontos de referência que orientam as pessoas a chegarem à sua casa. Podemos perceber que ela mora vizinha à padaria e que a borracharia fica na esquina da rua onde mora. Não é verdade? Ela mora vizinho à padaria e na esquina nós temos a borracharia. Nesse caso, a padaria e a borracharia podem servir como pontos de referência. Os pontos de referência podem ser naturais, que são os elementos da natureza, e construídos, que são aqueles elementos construídos pelo ser humano. Por exemplo, prédios, casas, pontes. Esses são pontos de referências construídos. Os naturais são árvores, montanhas, rios, praias. Aqui, nessa paisagem, nós percebemos elementos naturais e elementos construídos, certo? São elementos que podem servir como pontos de referência. Então, nós temos um rio aqui, é um elemento natural, certo? Um ponto de referência de origem natural. Nós temos uma ponte, nesse caso, ele já é um elemento construído. As casas, as vegetações, as montanhas são elementos naturais. Então, os elementos naturais dessa cena são o rio, as montanhas, a vegetação. Os elementos construídos são as casas, a ponte. Vem essa cena. Nessa cena, nós temos apenas elementos naturais. Temos aí essa rocha, né? Uma montanha assim, certo? Uma rocha no fundo. E temos também a praia. Nessa outra figura, nós temos os dois tipos de elementos. Elementos naturais e elementos construídos. Então, nós temos aí a montanha, as vegetações, temos aí rio, temos praia, certo? E nós temos também elementos construídos, que são os prédios, que vocês podem observar lá ao longe. Temos aí o bondinho. Vou levar aqui essa cena, essa gravura. Nós temos muitos elementos construídos, sim. Olha só, nós temos uma escola, um aeroporto, um estádio de futebol, um museu, um teatro, a igreja, a rodoviária. Aqui nós temos uma lanchonete, um parque. Nessa figura, nós percebemos elementos construídos pelo homem, que também podem servir como pontos de referência. Então, caso eu quisesse chegar ao estádio de futebol, o que eu poderia utilizar como ponto de referência? O aeroporto, que é vizinho, o museu. Crianças, chegou a sua vez. Vocês irão responder a atividade da página 8. O que você entende por ponto de referência?
Então, como nós não podemos conversar, né, porque não estamos em sala de aula, vocês irão pedir ajuda ao papai e à mamãe, tá? Qual a definição de ponto de referência? Você pode encontrar logo aqui. E a tia Elaine também explicou no início do vídeo e também ela indicou alguns vídeos que falam sobre isso e vocês precisam assistir, ok? Segunda questão. Observe o seu trajeto de casa até a escola e identifique alguns pontos que podem servir de referência para você ensinar esse caminho a alguém. Escreva no espaço abaixo. Então, crianças, como vocês não estão indo à escola nesse momento, vocês irão pedir ajuda ao papai e à mamãe para relembrar como era esse caminho. Olha só que legal! Desenhe seu trajeto de casa até a escola e os pontos de referência que você observou. Então, agora você irá relembrar quais eram aqueles pontos de referência. Lembre-se de colocar o nome, tá? Do lado, pertinho, para que possa ser identificado o ponto de referência. Caprichem na atividade.